7 horas e 21 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você um ótimo dia, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos vivendo o dia 9 de fevereiro de 2018 e começa agora o Bom Dia Produtor. Então desde já para você, bom dia para você pecuarista, para você produtor rural, para você que nos assiste pelo canal do Boi. Você confere muita informação do agronegócio e também da agricultura e da pecuária. Confira agora os destaques da edição de hoje. O mercado do boi gordo reage com preços mais firmes. Número de registro de bovinos com raça diminui. Também você vai ver hoje no Bom Dia Produtor que o IBAMA autoriza abate de javalis em todo o país. Censo agropecuário termina no final de fevereiro e já visitou 84% das propriedades. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E ontem, quinta-feira, o mercado do boi gordo fechou com preços mais firmes. Isso em função da chegada do carnaval, as pessoas estão consumindo mais carne e também o mercado atacadista teve um reaquecimento. Isso porque houve um melhor escoamento da carne bovina pelo país. Você confere agora uma análise de mercado com o consultor da Scott Consultoria, Breno de Lima. Olá a todos, eu sou Breno de Lima e hoje eu trago informações a respeito do mercado pecuário do boi gordo, nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018. O que se tem notado no mercado do boi gordo é que com a melhora do escoamento e com menos dias de abate na próxima semana devido ao período de carnaval, as indústrias se lançam com mais afinco às compras e ofertam preços acima da referência. Diante disso, houve ajustes positivos no fechamento de hoje para algumas praças pecuárias. É o caso de São Paulo, que fechou com a arroba do boi gordo cotada em R$ 146,00 à vista, livre de fundo rural, uma alta de 0,7% em relação ao fechamento de ontem. Já no mercado atacadista de carne bovina com osso, também houve valorizações no fechamento de hoje. A carcaça de animais castrados está cotada em R$ 9,79 o quilo, uma alta de 9,3% em relação ao fechamento de ontem. Diante disso, a margem de comercialização das indústrias que não fazem a desossa também teve elevação e está atualmente em 16,3%. Para o curto prazo, fica expectativa quanto à oferta de bovinos, diante de menos dias de abate na próxima semana devido ao período de carnaval. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Eu sou Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. E depois da análise de mercado da Scott Consultoria, você vai conferir cotação região por região do país com os números que foram apurados ontem pela Scott Consultoria. Vamos acompanhar aqui os números da Scott Consultoria para uma boiada comum. Você vê primeiramente a região sudeste do país. Nós temos as cotações da arroba do boi gordo. Bem, daqui a pouquinho nós vamos conferir as cotações, agora sim, já chegou aqui as cotações. Em Barretos fechou a R$ 146,00, Araçatuba também R$ 146,00, Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 136,00, Triângulo Mineiro R$ 140,00, já na região sul de Minas Gerais fechou a R$ 136,00, região norte do estado R$ 139,00, Rio de Janeiro R$ 136 e no Espírito Santo R$ 135,00. Destaque para as altas em Barretos e Araçatuba, teve alta de R$ 1,00 e também no Triângulo Mineiro e na região norte de Minas Gerais. Vamos agora para a região sul do país. Você acompanha as cotações segundo a apuração feita pela Scott Consultoria ontem, quinta-feira. Na região nordeste do Paraná, R$ 140,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 133,00. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, fechou a R$ 4,90. Igualmente, para Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o quilo vivo do boi gordo. Praças que não apresentaram alteração entre quarta e quinta-feira. Vamos agora para a região centro-oeste do país.
Você acompanha que em Goiânia, Goiás, fechou a R$ 133, região sul de Goiás, R$ 132. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teve queda de R$ 2, fechou a R$ 133. Dourados, igualmente, R$ 133 e Três Lagoas, R$ 130. Você acompanha agora a região Centro-Oeste 2, onde está localizado Mato Grosso. Cuiabá, por exemplo, fechou ontem a R$ 133, região norte do estado R$ 128, região sudeste R$ 132 e na região sudoeste R$ 132. Nós vamos agora para outras regiões brasileiras. Região nordeste, em Alagoas, fechou a R$ 153, região oeste da Bahia R$ 148, já na região sul da Bahia fechou a R$ 140. E na região oeste do Maranhão, R$ 127, arroba do boi gordo. Para finalizar, nós vamos para a região norte. Você acompanha aqui no Acre, esteve cotado o boi gordo ontem a R$ 118, em Redenção no Pará, R$ 125, Marabá, R$ 125, Paragominas, R$ 131, região sudeste de Rondônia, R$ 129, já na região sul do Tocantins, R$ 124 e na região norte, R$ 125. Lembrando que tivemos queda de R$ 1 no Marabá e na região norte do Tocantins. E tivemos alta de R$ 1 na região sudeste de Rondônia e também no sul do Tocantins. Cotações que foram apuradas pela agência Scott Consultoria ontem, na quinta-feira. Você acompanha agora as cotações do boi magro nas principais praças de produção do país pela apuração da agência Rural Business. E hoje é sexta-feira, você já está pensando no final de semana, no carnaval, quer saber como vai ficar a previsão do tempo? Existe possibilidade de chuva para a região centro-oeste, mas as chuvas perderão a intensidade em Goiás. Quem traz para você agora mais detalhes, mais informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, as condições seguem beneficiando os pastos na região centro-oeste? Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, as instabilidades, apesar de perderem intensidade ao longo da próxima semana, ainda deve garantir um cenário mais otimista para o crescimento dos pastos. Isso porque o solo segue bastante úmido. Os índices seguem elevados em torno de 90% no Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, a umidade está um pouco mais baixa, mas mesmo assim, o cenário é favorável nos 3 estados da região centro-oeste para o desenvolvimento das áreas de pastagens. Nos próximos 5 dias, então, tem previsão de chuva ainda na região, as instabilidades mais fortes no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Pancadas com acumulados de 50 até 70 milímetros. Em Goiás, é que as instabilidades já começam a perder intensidade ao longo dos próximos 5 dias. E no decorrer da segunda semana é quando a chuva perde força na maior parte da região. Isso nos 3 estados. Acumulados baixos agora, que não passam de 15 milímetros. E no decorrer do terceiro e último período, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade por conta de instabilidades da Amazônia, que são transportadas por ventos lá no alto da atmosfera para a região central do Brasil. E aí, por conta disso, volta a ter previsão de pancadas mais significativas e acumulados em torno de 30 milímetros em 5 dias, isso nos 3 estados da região centro-oeste. Então, as áreas de pastagens da região centro-oeste ainda seguem beneficiadas, mesmo com as chuvas perdendo mais intensidade. Isso porque o solo segue até com excesso de umidade e essa condição deve persistir ao longo dos próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Juliana, obrigado pelas informações, pela participação. E você, produtor rural, você pecuarista, vai conferir ainda hoje previsões meteorológicas para as regiões Sudeste, Sul e ainda a região Norte e Nordeste. Mas agora o assunto é sobre o período das águas. É nessa época do ano onde os animais estão mais suscetíveis aos carrapatos. Isso porque, com o calor e com muita umidade, existe uma maior proliferação desses parasitas. O repórter Gustavo D'Angelo conversou com o médico veterinário que deu maiores explicações com relação ao assunto e também dicas importantes para você que é pecuarista, que é produtor rural. Veja.
A infestação por carrapatos é um dos maiores problemas observados entre o gado de corte e de leite na época das águas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico veterinário Diogo Galbeur. Doutor, por que as infestações ocorrem com mais intensidade nesse período? O período do verão ele é mais quente e mais úmido. Isso favorece o desenvolvimento das larvas do carrapato nos ovos, né? Então eles eclodem em maior quantidade e isso aumenta a infestação do pasto. E quais as consequências, os prejuízos causados pelas infestações por carrapatos nos rebanhos bovinos? Ele, além da própria presença do carrapato no animal, né, ele está espolhando o sangue, então esse animal está desviando energia que ele poderia produzir leite, produzir carne, para repor esse sangue que ele está perdendo. O carrapato é um importante vetor de doenças como a babese e a anaplasma, além de um prejuízo que normalmente o proprietário esquece, que é com o couro. Certo? Ele vai marcar o couro, ele vai perder essa rentabilidade com o couro do animal. Na linha de prevenção, quais são as orientações? O mais interessante com relação à prevenção é impedir que animais infestados venham, você coloca animais infestados na sua propriedade. Então, sempre que adquirir novos animais, certificar que a infestação é baixa para poder introduzir e impedir que eles contaminem o pasto. E o que fazer se o meu rebanho já foi infestado? Existe uma gama muito grande de princípios ativos que a gente pode usar como carrapaticida. Isso aí, o mercado tem várias marcas e a atenção que a gente tem que ter é se aquele produto que o proprietário escolher, ele apresenta resistência, o carrapato é resistente àquele produto. Caso for, interessante é trocar e seguir as recomendações do médico veterinário ou até do fabricante. Tá certo, doutor, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o mercado de reposição se manteve com preços firmes nesse início de mês de fevereiro. Embora as cotações do animal não teve grande valorização, mas os preços estiveram melhores do que para o boi gordo. Você acompanha agora uma análise feita pela Isabela Camargo, da Scott Consultoria, com relação ao mercado de reposição. Isabela. Olá a todos. Assim como na semana anterior, o mercado de reposição ficou travado na última semana de janeiro de 2018. Apesar da boa qualidade das pastagens, a queda em relação ao mercado do boi gordo resultou em afastamento dos compradores do mercado de reposição. O que vale destacar é que, apesar desse menor volume de negócios, os preços ficaram firmes no mercado de reposição. Isso porque o invernista e o recriador, ele consegue manter seu animal nas pastagens e oferecer preços acima da referência. No balanço semanal, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados aqui na Scott Consultoria, os preços ficaram em média 0,6% maiores. Assim, com a queda no mercado do boi gordo e os preços firmes no mercado de reposição, o recriador perdeu o poder de compra e o invernista também. Em São Paulo, em comparação a dezembro, eram necessárias 1,9% mais arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro desmamado de 6 arrobas. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Como a Isabela falou, janeiro foi um mês travado para o mercado de reposição, mas fevereiro já começou com uma melhora. Mas vamos saber agora como fica a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição. Será que o período é favorável para você fazer uma compra de gado de reposição? Vamos saber agora na relação de troca. Começamos pela região norte do país. Você acompanha aqui a relação de troca, primeiramente no estado do Pará. Ontem, em Paragominas, a arroba do boi gordo fechou a R$ 131. Boi magro esteve cotado em R$ 1.600 a unidade. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com um garrote valendo R$ 1.330, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. Já o bezerro esteve avaliado em R$ 1.100 a unidade. Na relação de troca, ficou um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. Vamos agora para a região sudeste de Rondônia. O preço do boi fechou ontem a R$ 129 a arroba. Boi magro esteve cotado em R$ 1.580.
a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Com o garrote valendo 1.310, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. E já o bezerro, de até 12 meses, esteve valorizado em R$ 1.120 a unidade. A relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. E para finalizar, nós vamos até o sul do Tocantins, cidade que esteve com o preço do boi gordo cotado ontem a R$ 124. O boi magro esteve cotado em 1.620. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com o garrote valendo 1.390, a relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,5 garrote. E já o bezerro, de até 12 meses, esteve avaliado ontem em 1.150 unidades. A relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. É bom lembrar que esses parâmetros de relação de troca foram feitos em cima das bases analisadas ontem pela agência Scott Consultoria em todo o país. Você acompanha agora as cotações do bezerro nas principais praças produtoras. E agora o assunto é muito importante para você pecuarista, o assunto é sobre mosca de chifre. Ao longo dos anos, a mosca do chifre se apresenta 2 períodos de maior infestação. Seria no início e no final do período mais chuvoso do ano. Além do prejuízo econômico, o parasita tem demonstrado muita resistência aos produtos inseticidas. A repórter Kylie Rodrigues falou sobre o assunto no quadro Tecnologia e Produção. A mosca dos chifres está distribuída em todo o território brasileiro. Normalmente fica sobre o dorso do animal nas horas mais frescas do dia e na região ventral nos horários mais quentes. Há mais de uma década, o problema tem sido a resistência que o parasita hematófago tem demonstrado aos produtos da classe piretroides. A informação já é de domínio público. Para esclarecer como funciona a resistência do inseto, conversamos com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, com atuação em entomologia veterinária. Extraoficialmente, há suspeitas de que a mosca esteja também desenvolvendo resistência aos organofosforados. Vale um comentário que o inseticida, na verdade, não causa resistência. A mosca já nasce resistente. É uma característica genética, uma característica hereditária. O que o inseticida faz é selecionar aquelas moscas que são resistentes. Então ele mata as moscas suscetíveis e deixa na população as moscas resistentes que vão se multiplicar. E aí o produtor vê que as moscas se acostumaram, entre aspas, ao inseticida. Qual seria a orientação para aquele produtor que está vivenciando o problema na propriedade? De acordo com o pesquisador, a melhor estratégia é fazer uma rotação das classes inseticidas, ou seja, a cada ano utilizar uma classe diferente no rebanho. A mosca dos chifres causa incômodo aos animais, o que gera grandes prejuízos econômicos para a pecuária. Não coincidentemente, tem o nome científico de Hematobia irritans, exatamente porque ela irrita o animal, ela incomoda. E essa inquietação vai levando a um dispêndio de energia, a se alimentar menos, descansar menos, consequentemente a uma redução no ganho de peso. No Brasil, a estimativa de prejuízos econômicos anuais devido a essa mosca supera os 2 bilhões de dólares. Kylie Rodrigues para o SBA.
Hora de intervalo comercial, vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre ataque de javalis. Se na sua região isso acontece, você vai saber que o IBAMA está autorizando o abate desses animais. Você vai saber mais detalhes ainda hoje no Bom Dia Produtor. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a 2 minutos. 7 horas e 43 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. É um prazer ter você junto com a gente. E agora o assunto é sobre melhoramento na produção de embriões. E esse mercado é crescente. A cada ano cresce mais a participação brasileira na produção de embriões e também no melhoramento desses embriões. A repórter Sara Kirchhoff conversou com um especialista no assunto que deu dicas importantes e falou sobre o cenário desse setor no Brasil. Veja. Vou começar te perguntando sobre esse mercado de produção de embriões. Ele vem mudando bastante nos últimos anos, né, Richard? O que vocês têm sentido? Nós percebemos, Sara, que nos últimos anos o mercado está mudando no seguinte sentido. Os animais registrados, nós tivemos um auge em 2012, 2011, com um número muito significativo de embriões transferidos e embriões produzidos por todas as empresas, né? E nos últimos anos, esses animais registrados, o pessoal diminuiu. Registrados na BCZ, né? Registrados na BCZ, diminuiu o número de embriões produzidos mesmo. Por que isso vem acontecendo? Eu acho que foi uma readequação do mercado mesmo. Acho que o mercado está se readequando. Contrapartida, a gente percebeu, e nós temos já feito alguns trabalhos voltados para a produção de carne mesmo, que a tecnologia, a FIV hoje possibilita nós cruzarmos, por exemplo, um Angus com Wagyu para produzir uma carne nobre, que muitas pessoas vendem para frigoríficos, para empresas que têm um corte específico, cortes nobres, e isso consegue agregar valor e acaba sendo viável economicamente falando para o negócio, que a gente consegue alinhar o baixo, como que eu posso dizer, na verdade a redução do valor do preço, o valor da tecnologia mesmo. Certo. Por ter se popularizado cada vez mais, a tecnologia barateou. E isso possibilita os produtores trabalharem com gado de corte mesmo, para consumo. E a FIV possibilita a gente cruzar o Angus com Wagyu, o Nelore com Angus, o que a gente quiser fazer. Para se chegar numa boa carne. Para se chegar numa boa carne, uma carne de qualidade diferenciada. Então acho que esse é o grande X da questão aí, que a tecnologia, uma das coisas que a tecnologia nos possibilita fazer, né? Para ir se adaptando também a essa nova mudança de mercado. Sim, né? Com certeza, para ir se adaptando a essa nova mudança de mercado. E com isso, a gente sabe que no Brasil hoje está complicado, tudo, impostos subindo, combustível, e nosso trabalho depende muito de logística. Então, porque nós temos que sair da matriz nossa que fica em Bauru, a gente vai até a propriedade, retorna, depois envia esses embriões. Uma coisa que tem ajudado hoje é o congelamento, que acaba ajudando bastante nessa logística, mas nós estamos buscando os parceiros, montando franquias em regiões que nós não conseguimos atender. Na verdade até conseguimos, mas a gente se torna inviável atender por Bauru, sendo que nós podemos ter outros parceiros em pontos estratégicos do Brasil, entendeu? Então isso que nós estamos fazendo, na verdade, democratizando um pouco mais a tecnologia. Essa expansão lá também já passou fronteiras aí, né, Richard? Já foi para o México, inclusive? Sim, foi para o México. Nós começamos com a primeira franquia em 2016, em maio de 2016. Nós assinamos o contrato com o pessoal da Nordeste In Vitro, de Maceió. Em 2017, nós já tínhamos um laboratório que era filial em Cuiabá, passou a ser franquia, com o médico veterinário da região, o Claudinei, chama Bovitran, laboratório. E em outubro nós passamos a trabalhar em Mérida, no México, com o laboratório Top Embryo. E inclusive ontem eu recebi um resultado dos primeiros trabalhos que foram feitos lá em Mérida com índices satisfatórios, assim, com índice de 66% de prenhez.
Como é que está sendo a atuação da empresa lá? Está sendo muito positiva. A tecnologia brasileira, na verdade, é muito bem aceita nos outros países, nesse segmento de biotecnologia voltada para FIV, né? Ela é muito bem reconhecida. Então está sendo bem legal o resultado, assim, está sendo bem positivo, sabe? Estamos muito contentes. O diretor da empresa, o Alt, ele esteve ano passado agora visitando as instalações, acompanhando os procedimentos, as normas todas do laboratório lá. E agora nós estamos tendo os primeiros resultados. A gente espera que continue nessa linha aí, com excelentes resultados. O pessoal está muito contente lá. E além do México, a ideia também é expandir para a República Dominicana? Quando que isso deve acontecer? Tem uma previsão? Já deve começar a operar o laboratório início de fevereiro ou final de janeiro agora. Já deve começar em pleno funcionamento já. Até estive ontem conversando com o sócio proprietário de lá, que é o Marcos Razi, e ele já me passou as informações que ele quer, até final de janeiro, já quer colocar para funcionar já. E por que foi escolhida a República Dominicana em específico para essa expansão aí, mais essa expansão? República Dominicana é uma região que eu particularmente não conheço. Mas o Marcos, por ter visitado e já tinha o conhecimento lá de alguns criadores do país em si, ele achou interessante e, na verdade, é um parceiro que nós temos lá. A gente acaba procurando abrir mercado onde nós não vamos conseguir atingir. E a gente muitas vezes vai influenciado pelo parceiro que já conhece a região, entendeu? Não necessariamente nós precisamos conhecer. Então, desde que tenha um parceiro que consiga nos dar uma visão de mercado, de quais são as perspectivas, a gente acaba topando e a ideia nossa é crescer junto com os parceiros, então para nós só tem a agregar. Desafio. Sim, com certeza. Richard, e aqui no Brasil, a raça que continua aí crescendo e se expandindo é a Nelore? Você tem observado em outras raças também? Nelore continua sendo o carro-chefe ainda para nós. Aí tem algumas raças de leite que vêm se destacando também, mas ainda continua o Nelore. O Cenepol tem uma expressão muito significativa também, um número muito significativo. Aí tem as outras raças, Girolando, o Gir, Buzerá, Brahma, tem outras raças que têm crescido bastante. O próprio Angus, como eu te disse, o Angus com Wagyu tem uma expressão muito significativa também. Tem crescido as outras raças, mas não deixando de ser o Nelore o principal raça que a gente trabalha ainda hoje. Mas como a gente falou, a preocupação maior é fazer esses cruzamentos para se chegar numa carne de qualidade, né? Sim, eu acho que o mercado que a gente presencia hoje, que a gente sente dos produtores, a gente precisa buscar um equilíbrio entre custo benefício para poder chegar à carne, porque eu acho que a gente conseguir produzir uma carne de qualidade usando essa tecnologia com um preço viável, sim, eu acho que é um grande avanço para a pecuária nacional. Aí tanto para atender o mercado externo quanto o mercado interno também, né? Exatamente, porque daí a gente tendo uma carne de qualidade é o que o brasileiro sonha, né? Cada vez mais exportar mais carne com maior qualidade, o que todos os técnicos buscam, todo o pessoal pesquisa para poder chegar a esse... E a FIV é uma ferramenta que vem ajudar, somar com tudo isso. Então acredito que nós estamos no caminho, então nós estamos trabalhando para chegar a esse avanço aí de cada vez mais exportar carne com qualidade. Tá certo, então. Muito obrigada mais uma vez, Richard, pela sua presença aqui no SBA. E volte sempre. Obrigado. Obrigado mesmo, Sara. Tá certo. Esse foi, então, Richard Xavier, gerente comercial da Bio... Embrio. Vou ter que ir de novo. Pode. Agradece. E agora nós vamos ver uma entrevista que foi realizada em 2017 e você confere agora na retrospectiva do Bom Dia Produtor. É uma entrevista que foi feita com o Cavaleiro das Américas, uma entrevista muito importante e também com uma história de vida muito interessante. Veja.
O nosso bate-papo hoje é com o Cavaleiro das Américas. E é um bate-papo mesmo, nós vamos conversar. O Felipe Mazetti Leite, ele que percorreu do Canadá até o Brasil. Foram muitos 1000 quilômetros percorridos, ele e os seus 3 cavalos. Felipe, é uma satisfação tê-lo conosco, receber aqui nas dependências do SBA, para você contar um pouco dessa história. Eu acho que o Brasil todo, Brasil não, o mundo todo por onde você passou, tem curiosidade para saber como é que foi. E eu acho que é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Como é que você teve essa ideia de percorrer essa distância toda a cavalo? Com certeza. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Tudo começou com um livro, a importância da literatura, né? Quando eu era criancinha, meu pai lia a história do Wayne Chifley para mim, um suíço que em 1925 arreou 2 cavalos crioulos em Buenos Aires e foi parar lá em Nova York. Uma viagem maravilhosa, que se imagina aquele tempo, em 1925, chegando em lugares na América Central que só tinha índios, passando pelo México quando estava tendo a Revolução. Ele chega em Nova York, é recebido pelo presidente. E quando seu pai ia lendo, você Cara, eu ficava viajando. Eu ficava viajando. Eu lembro que leitura, né? eu montava no meu pôneizinho ali no sítio e ficava imaginando, cara, como que seria possível viajar por todos esses países com os mesmos animais. E se tornou o sonho da minha vida. Foi uma coisa muito forte. Eu acabei indo para o Canadá com 9 anos de idade, me formei em jornalismo lá. E no último ano da faculdade, o sonho virou um projeto. Eu comecei a pesquisar na internet, falei, será que é possível viajar a cavalo hoje, no século XXI? Achei uma associação de Long Riders Guild, que chama, de cavaleiros de longa distância. Vi que tinha gente viajando na Rússia, na América Central, na Argentina. Entrei em contato com eles, montei o projeto, não tinha nada, não tinha uma ferradura para sair. Fiquei 2 anos, que foi 2 anos de teste. Eu acho que o universo estava me testando, você quer ir mesmo? Porque foram muitas portas fechadas na minha cara, muita gente me chamando de louco, você não vai conseguir. E um dia o universo conspirou ao meu favor, doaram 2 cavalos maravilhosos para mim, 2 quartos de milha. Tá, mas pera um pouquinho, você está falando que você tinha um projeto, com 2 anos você foi trabalhando esse projeto, você não tinha nem o cavalo? Não tinha nada, eu tinha um cavalo de laço, eu laçava bezerro lá, mas era um cavalo que não ia conseguir fazer a viagem, era um cavalo mais velho. E é uma viagem cara, você imagina, foram 2 anos e 3 meses viajando, então eu não tinha o dinheiro, o recurso que eu precisava para fazer essa jornada. Então foram 2 anos ali buscando patrocínio até que eu consegui tudo, e 8 de julho de 2012 eu dei o primeiro passo nessa jornada de 16 mil quilômetros. A parte mais difícil mesmo da viagem para mim foi a América Central. Eu tive que ficar em casa de narcotraficante, vi gente morta por tiro, presenciei um cara tentando matar sua mulher, passei muito medo, era muito quente, lugares que as pessoas tinham muito pouco. Então você vendo ali a maneira que as pessoas vivem é bem triste, sabe? Ver que os países estão em guerra também foi bem difícil, não só fisicamente, mas emocional também. Foi bem difícil, bem difícil. Foram 16 mil quilômetros percorridos, um pouco mais que isso. Perigo, você passou algum perigo de vida? Que a sua vida correu risco assim, em alguma situação? Passei, cara. Em Montana a gente estava cavalgando de manhã, bem cedinho, num lugar que também não tinha nada, no meio do nada. E de repente os cavalos empacaram, não queriam andar, ficaram bem agitados, querendo voltar e eu sem entender porquê. Roseta, vamos, e eles sem querer ir. De repente eles pararam assim, ficaram com as orelhinhas bem apontadas para frente. Você viu que estava olhando alguma coisa. Eu falei, algo bom não vai ser, né? De repente sai um urso pardo. Ele sai do lado esquerdo, assim, da onde a gente estava, passa na nossa frente, olha pra gente e continua correndo. É o momento mais assustador da minha vida. O urso pardo, ele é maior que um touro de rodeio. Quando ele levanta, ele fica maior de 5 metros. Ele corre a 40 km por hora, escala a árvore e nada. Então, é quase impossível escapar dele. É quase impossível escapar dele. E tudo entrou em câmera lenta. Eu tremia, cara, demais. Depois que ele sumiu, eu desci dos cavalos. Fiquei muito nervoso. Mas, graças a Deus, os cavalos salvaram a minha vida. Porque eles cheiraram o urso muito antes de eu ver ele e pararam. Se a gente tivesse continuado, ele ia sair e pegar, ia pegar a gente em cheio. Eu sou muito grato de ter nascido no meio dos cavalos. As maiores e melhores lições da minha vida eu aprendi com esses animais. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor graças a essa influência, a esse contato que eu tive com o cavalo desde criança. E o cavalo é um idioma universal que une pessoas de lugares diferentes. Você cria uma amizade muito forte com as pessoas no caminho durante que você vai viajando, graças ao cavalo.
Felipe, esse papo é muito gostoso, é muito bom. Nosso tempo também já vai chegando ao final, mas eu gostaria que você falasse o que tem nesse livro, que está escrito nesse livro que nós não conversamos. Porque você sintetizou mais ou menos a sua história, contou, dá para que os amigos que estão nos acompanhando sempre pelo SBA tenham uma ideia. Claro. Quem tem vontade de fazer uma viagem dessa, uma caminhada dessa, eu acho que já dá para a pessoa ter uma ideia. O que você conta nesse livro de importante, de repente nós não conversamos, você gostaria de relatar? Esse livro, cara, ele tem muitas aventuras, ele é um livro motivacional. Eu acho que as pessoas que terminam o livro, todo mundo tem uma viagem de 16 mil quilômetros dentro dela, todo mundo tem um sonho. E eu acho que esse livro vai mostrar para você que quando você tem foco, força e fé, tudo é possível. Mas a maior mensagem que esse livro leva, que me impactou muito, como eu falei antes, é a bondade das pessoas. Tem uma história aí dentro que eu conto de uma família muito simples na Guatemala, morava num barraco, tinha poucas coisas, né? Que às vezes na nossa sociedade a gente mede riqueza com coisas, mas era uma família extremamente rica, porque eles eram felizes, tinha a família deles, tinha o sitinho deles. E no momento que eu cheguei lá com meus cavalos, com as minhas câmeras, com o meu telefone, eles viram que eu era o pobre naquele momento. Eu não tinha minha família, eu não tinha um telhado em cima da minha cabeça, e eles tinham uma galinha que eles estavam guardando para o Natal. E a noite que eu estava lá, eles sacrificaram essa galinha para me dar de comer. E essa solidariedade que eu encontrei nessa casa, eu encontrei em todas as Américas, eu encontrei aqui em Campo Grande, fui recebido como família pela família do Sr. Norberto Leite, a Patrícia, pelo Aras Nevada aqui, do Gustavo, por várias pessoas. E no Brasil inteiro, no México, na Guatemala, em todos os lugares, me receberam como família. Então isso é lindo demais para mim, mostrar para as pessoas que o mundo não está perdido, que tem muita gente boa ainda. Gostei disso, essa fala sua no final do nosso bate-papo foi muito interessante. E aqui tem muitas as informações, tem foto aqui. Você registrou tudo, né? Registrei tudo, cara. Eu sou jornalista, acabei pagando a viagem com o meu trabalho, eu vendi o projeto para uma produtora dos Estados Unidos, filmei tudo para eles, vai ser lançado um seriado de televisão logo mais, escrevia para um jornal de Toronto e escrevi o livro contando toda essa trajetória aí do Canadá até o Brasil. Maravilha. Felipe, sucesso para você, meu amigo, e lembrando que nós estamos sempre de braços abertos para te receber e mostrar um pouco da sua história para o Brasil e para o mundo. E é interessante a sua fala quando você diz que o mundo tem jeito, o mundo não está perdido. Tá perdido não, muita gente boa. Muito obrigado, irmão. Valeu, sucesso, meu irmão. Valeu. Valeu. Hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre um assunto que é muito importante, é sobre o abates de javalis. Você vai saber detalhes daqui a pouco aqui no Bom Dia Produtor. Oito horas e 6 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de sexta-feira, e nós estamos transmitindo para todo o país. E o javalis tem causado prejuízos enormes a produtores rurais em pelo menos 15 estados brasileiros. Os relatos vêm piorando a cada ano e o problema cresceu mesmo a partir de 2005. E diante desse crescente número de animais, em 2013, o IBAMA regulamentou a caça ao animal. Como funciona a regulamentação do abate de javalis? É o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falarmos sobre a superpopulação de javalis e o abate legal, eu converso agora com o superintendente do IBAMA em Mato Grosso do Sul, Dorival Bettini. Dorival Bettini, muito obrigado pela participação, pela sua vinda aqui no Canal do Boi. Bom dia, Antônio. É um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante que hoje preocupa os produtores do nosso estado. Dorival, desde 2005 que produtores de mais de 15 estados vêm sofrendo com ataques de javalis, seja na produção de milho ou em silo bag. A caça do animal é permitida pelo IBAMA? Sim, Antônio, é permitida através da Instrução Normativa 03 de 2013. Mas antes é importante ressaltar que o javali ele foi introduzido no Brasil pelo sul do nosso país, uma espécie exótica oriunda do norte da Ásia e da Europa. E naquela época, esse animal servia de alimentos. E de lá para cá, com a sua aumento na sua população, é que ele começou a causar transtorno para os produtores. Aí foi obrigado o IBAMA, o Instituto do Meio Ambiente, a tomar essas providências. E aí
baixamos essa instrução normativa para regulamentar isso, que é fazer a caça do javali. Na verdade, é um manejo que nós estamos fazendo. Ali, quando o produtor pode baixar no nosso site lá as informações que ele precisa. Por exemplo, ele pode caçar com arma de fogo e também pode fazer armadilhas, desde que ele siga as normas que ali está estabelecida. E tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode ter acesso a essa documentação. E aqui no nosso estado, a preocupação é muito grande, porque para você ter noção, tem lavouras inteiras destruídas pelo javali. Isso dá um prejuízo enorme para os produtores. E os produtores, às vezes, não acessam essa documentação por falta de informação. E aqui eu quero te parabenizar por chamar a gente aqui para trazer esse assunto, trazer essa informação para os produtores. Perfeito. O Dorival, existe muita falta de informação com relação a esse assunto. Como o produtor deve proceder para ele estar assim enquadrado no abate legal do javalis? Ele tem que entrar no site do IBAMA, lá ele faz um cadastro, é isso? Sim, Antônio, é muito simples. Nós temos o nosso site, www.ibama.gov.br, e lá ele vai acessar animais exóticos. E aí, lá ele encontra passo a passo o que ele deve fazer. Se ele for fazer o manejo com arma de fogo, ele vai precisar de uma autorização do Exército para ter esse uso da arma de fogo. Se ele for fazer através de armadilhas, que também ele pode fazer, está lá também a documentação. E é bom lembrar que essa documentação vale por 90 dias e pode ser renovada. E não tem custo nenhum. Então, é a maior facilidade para o produtor poder fazer esse manejo, você entendeu? O que a gente percebe é a falta de orientação. E aí você vai me perguntar, qualquer um pode fazer esse manejo, essa caça ao javali? Pode, desde que esteja autorizado pelo proprietário da área, certo? Se você quiser ir lá no site, baixar a instrução normativa, preencher a documentação e se dirigir a uma propriedade para fazer o manejo do javali, desde que o proprietário te autorize, você pode ir. Você não precisa ter a área atingida para você fazer o manejo do javali, fazer a caça, o abate do javali. Você pode contribuir desde que você tenha autorização do proprietário. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física ou pessoa jurídica. Se a sua propriedade for uma empresa, você tira pelo CNPJ. E se não for a empresa, você tira pelo seu CPF. Mas você tem que estar lá com os documentos em dias, porque senão pode aparecer uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental e se você estiver lá irregular, você vai ser detido. E se tiver com arma de fogo, também vai ser preso, porque é proibido. Você falou da fiscalização, né? Que a Polícia Militar Ambiental pode até prender quem fizer de forma irregular. Correto. Aconteceu recentemente um fato aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Alvorada. No dia 3 de fevereiro, 3 produtores rurais foram presos porque eles estavam utilizando animais, cachorros, para fazer o abate de javalis e eles não tinham autorização, eles acabaram sendo presos. Então, está aí a importância de fazer a regulamentação, de preencher o cadastro e também existe a questão de não usar outros animais para fazer o abate, é isso? Sim, essa legislação, ela é especificamente do javali. Não pode, por exemplo, abater o cateto, o queixada, o porco do mato, não está na legislação. A legislação ela foi exclusiva para o javali. E essas pessoas que foram lá abordadas pela Polícia Militar Ambiental, elas não fizeram o cadastro. Se elas tivessem feito o cadastro, tivesse lá regularizado a arma dela no Exército e tivesse autorização do proprietário para fazer o manejo do javali, eles estariam tranquilamente dentro da legislação e não teria ocorrido isso. E também não pode utilizar outros animais para fazer o abate, né? Porque nesse caso os animais eram soltos para que pegassem os javalis, mordessem os javalis para depois acontecer o abate. Isso daí não pode? Não pode. Isso está explícito lá na legislação.
né? Você tem que fazer um plano de manejo, né? Você tem a área atingida, você vai descrever lá na instrução normativa. Quando você acessar o nosso site, que você preencher a documentação exigida, você tem todas as informações ali e você tem que obedecer essa legislação, senão você acaba fazendo aí coisas que não está permitido pela legislação. Vamos falar mais sobre o abates. Pode ser feito com arma e também com armadilha, é isso? Sim, o produtor ou a pessoa que for fazer esse manejo, ele no ato da inscrição dele no nosso site, ele vai especificar lá se vai fazer o manejo com arma de fogo. Se fizer com arma de fogo, ele vai ter que requerer autorização da arma de fogo lá no Exército Brasileiro. E se ele for fazer com armadilha, ele vai colocar as características ali da armadilha que ele vai usar, o local que ele vai usar, vai estar tudo escrito, porque isso é perigoso. Se fazer uma armadilha, passa uma pessoa que não sabe, pode ser atingida, você entendeu? Então, é muito importante que seja feita toda essa documentação. E também na documentação que a pessoa preenche lá no site do IBAMA, ela tem que especificar também o local que ela vai fazer o abate também, ou não? Sim, ele tem que fazer o plano de manejo, ele vai falar a região que ele vai fazer esse manejo do javali, entendeu? Ele tem que descrever ali, ele não pode fazer lá a documentação e se dirigir a qualquer propriedade, até porque ele precisa, se ele não for proprietário da área, ele precisa da autorização do proprietário para poder fazer o manejo do javali. Isso deve ser especificado Sim, no momento do cadastro. Do cadastro que ele vai fazer lá, que é o CTF que nós falamos, Cadastro Técnico Federal, onde ele preenche aí todas essas informações. Então, e é muito fácil, não paga nada, não tem burocracia nenhuma, é um programinha que você baixa no site do IBAMA e você acessa todas essas informações aí com a maior facilidade. Vamos imaginar que tem uma pessoa que gosta de fazer caça. Ele não é produtor rural, mas ele gosta de fazer caça. E ele tem interesse em fazer a caça do javali. Ele pode? Ele pode. Ele identifica a área onde tem a grande quantidade de javali que está causando prejuízo aí, o transtorno para aquela propriedade. Ele pode pedir para o proprietário a autorização e fazer o plano de manejo ali naquela área. E pode ir lá, sem ser o proprietário da área, fazer o manejo, o abate do javali. A sua atuação é aqui em Mato Grosso do Sul. Quais são as cidades que mais foram afetadas com esses ataques de javalis? Já tem um número ou não tem um número específico? Olha, a população de javali aqui no estado do Mato Grosso do Sul é muito grande, mas eu posso te falar que aqui próximo da gente, em Bandeirante, que dá 80 quilômetros daqui, mais ou menos, a população de javali é muito grande e o prejuízo que ele tem dado ali para os produtores rurais, principalmente as lavouras de milho, né, na época da safrinha, é muito grande. Até agora, na safra do soja, o javali tem atacado. Então, no nosso estado, em várias regiões. Mas eu cito essa porque é bem próximo aqui, né, e já fui procurado por algumas pessoas físicas e que não têm propriedade para se informar, para fazer esse manejo, fazer esse abate de javali aqui na nossa região. Ô Dorival, esses animais são conhecidos pela sua agressividade. Eles podem colocar em risco também pessoas ou não, só, no caso, plantações? Pode. Você tem que tomar muito cuidado, porque de repente você... abordar um animal desse, você não sabe a reação dele. E são animais perigosos. Então, eu aconselho aqui as pessoas que for fazer esse manejo que tenham um pouco de experiência nessa caça a esse bicho e se previna, porque ele pode atacar. Isso é preocupante. Perfeito. E também vamos falar um pouquinho agora sobre o IBAMA. Sabemos da importância do IBAMA, da atuação do IBAMA com relação ao meio ambiente. Mas o órgão também tem um papel importante na educação ambiental. O que o IBAMA tem feito nesse sentido, Dorival? Correto. Nós, quando assumimos o IBAMA, o meu antecessor ele vinha trabalhando nessa questão da educação ambiental, porque a atividade principal do IBAMA é a fiscalização. Mas nós também temos a responsabilidade de orientação.
de fazer a educação ambiental, porque muitas vezes as pessoas cometem um crime ambiental por falta de informação. E se você conseguir levar para as pessoas a informação sobre a legislação do órgão, o que pode, o que não pode ser feito, e também orientar nossas crianças, e nós atuamos muito forte na educação ambiental, nas escolas municipais, escolas rurais, e para você ter ideia, as prefeituras têm nos procurado para fazer parceria na questão da educação ambiental para colocar no currículo das escolas municipais. E a gente tem atendido, nós temos um núcleo técnico de educação ambiental lá na nossa sede e que nós, o ano passado já trabalhamos muito nisso e esse ano nós ampliamos a nossa equipe para que a gente possa atender todas as demandas. E é uma área que eu gosto de fazer no IBAMA, porque quando você leva a informação, você evita vários transtornos. E eu quero aproximar o órgão do produtor, porque ele é muito distante. O produtor tem um receio de ir no IBAMA. Quando a gente chega com um veículo oficial do IBAMA numa propriedade, a gente é recebido com ressalva, entendeu? E eu quero fazer esse período que eu estou à frente do IBAMA, eu quero fazer essa relação com o produtor, eu quero aproximar o produtor do órgão para a gente conversar e tirar essa imagem de que o IBAMA é um órgão repressor. Lógico que nós temos que ter a preocupação de preservar e cuidar do meio ambiente, porque se nós não fizermos isso hoje, quem vai pagar lá no futuro vai ser nossos filhos, nossos netos, aí com falta de água, pela destruição do nosso planeta, destruição das nossas matas. Então isso é preocupante. Então a gente, como gestor, tem que estar atento para essas coisas. Quais são as falhas mais percebidas pelo IBAMA, que as pessoas cometem assim, mesmo sem saber a forma correta? Quais as falhas que as pessoas ainda cometem com relação à questão ambiental, Dorival? Nós temos aqui um caso muito preocupante, que nós temos as matas atlânticas e por conta da legislação e falta de informação, muitos proprietários desmatam a área de Mata Atlântica e essa região dentro das fazendas, ela não pode mexer de hipótese alguma. E você desmatando, você não pode fazer recuperação com outra área. Então o proprietário desmata aquela área e fica aquela parte da propriedade dele sem utilização e com difícil recuperação. E isso a gente tem trabalhado muito na questão de orientação. E várias propriedades aqui no Mato Grosso do Sul tem acontecido isso. O proprietário tem invadido a Mata Atlântica e fica com essa área embargada, porque muitas vezes ele não sabe a limitação dentro da área dele, que é a Mata Atlântica. E isso a gente está trabalhando fortemente lá no IBAMA, conjunto com a nossa equipe técnica, para fazer esse tipo de orientação, para não acontecer essas infrações aí. Perfeito. Esperamos ter esclarecido as questões com relação ao abate de javalis, também questões importantes com relação ao meio ambiente. Agradeço mais uma vez a sua participação, Dorival Bettini. Muito sucesso para você lá na Superintendência do IBAMA e volte mais vezes aqui no Bom Dia Produtor. Obrigado, Antônio. Nós estamos à disposição porque o gestor público, a função dele é atender o seu público e esclarecer as dúvidas para que você tenha uma gestão tranquila e que o produtor tenha o maior proveito possível daquilo que é direito dele, que é trabalhar corretamente aí dentro da legislação. Perfeito. Muito obrigado. Até mais. E agora o assunto é com relação à previsão do tempo para a região sudeste do país. Durante o fim de semana, as instabilidades perdem força nas áreas do norte e também sudeste. Vamos saber mais detalhes com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, como fica a situação para a região sudeste do país? Podem sim, os pecuaristas então podem esperar que as áreas mais ao sul do sudeste recebam mais instabilidades do que as áreas mais ao norte. Dessa vez o solo segue ainda com excesso de umidade em Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e até o norte do estado de São Paulo. Então nos próximos 5 dias as instabilidades agora perdem força aqui nas áreas mais ao norte. Grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro agora terão pancadas de fraca intensidade e com baixos acumulados. Já no estado de São Paulo, o avanço de uma frente fria
que se origina lá na região sul, avança pela costa da região sudeste e traz instabilidades mais expressivas aqui para o estado de São Paulo. Tem previsão de acumulados de 30 até 50 milímetros na maior parte do estado paulista. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora no sudeste ainda atuam de maneira mais intensa entre o estado de São Paulo, sul mineiro e também no Rio de Janeiro. Agora, no norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, grande parte do estado de Minas Gerais e também no Espírito Santo, as pancadas seguem de maneira mal distribuídas e também de maneira irregular. Já ao longo do terceiro e último período, as instabilidades agora no sudeste ainda vão seguir atuando nos 3 estados, voltam a ganhar mais intensidade aqui no sul de Minas Gerais. De maneira geral, todos os estados recebem pancadas de chuva lá por meados da metade do mês de fevereiro, mantendo o solo com mais umidade, beneficiando grande parte das áreas de pastagens da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. A Juliana volta ainda hoje para falar mais sobre previsões para as outras regiões brasileiras. Agora é hora de intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre área de pastagem. Vamos falar sobre a implantação de áreas de pastagens aí na sua propriedade rural. Voltamos daqui a pouco. 8 horas e 26 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. Vamos falar sobre implantação de pastagens na sua propriedade rural? Existem maquinários que são específicos para ajudar nessa implantação. Estou falando da VDTEC Plus e VDTEC Multi, que são maquinários que são comercializados pela Germipasto. E para isso, está aqui do meu lado, Guilherme Beretta da Germipasto, que vai explicar tudo com relação a esses maquinários. Guilherme, bom dia para você. Olá, Antônio, bom dia a você que nos acompanha. Olha, Antônio, é isso mesmo, a partir do ano de 2012, durante a FEICORT lá em São Paulo, nós lançamos o primeiro modelo, que foi a VDTEC 190, e que de lá para cá, Antônio, o produtor rural pode contar com esse grande aliado na parte de distribuição de semente de pastagem. Eu estou dizendo de máquinas elétricas específicas para semente de pastagem, e que ela tem a possibilidade de tanto instalá-la na dianteira do trator como na traseira. Dessa forma, nós conseguimos nessa mesma operação, nesse mesmo trator, com um único operador, colocar um segundo equipamento, como nós estamos vendo aí nas imagens, a grade niveladora, fazendo a incorporação das sementes. E aí, Antônio, nós temos semeadura e incorporação na mesma operação. Você lembra muito bem nos moldes antigos que era um trator para fazer a semeadura e um outro trator puxando a grade niveladora para fazer a incorporação. Com a VDTEC a gente faz as duas operações de uma só, economia de pelo menos R$50 por hectare. E ontem ainda dizia um produtor rural uma conta muito simples, que a gente prova para você que essa máquina se paga muito rapidamente. Se a gente pegar, multiplicar esses 50 por 250 a 300 hectares, ela já está paga e a partir dessa quantidade de hectare, o custo é zero dessa máquina. Sem contar, viu, Antônio, uma das características que essa foi talvez a principal característica, a distribuição correta de semente de pastagem. Todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar de más formações devido à deficiência do controle de vazão em algumas máquinas. E com a VDTEC Multi, principalmente, isso não acontece. Uma máquina que regula de 2 até 30 quilos por hectare. E o legal dessa história, Antônio, é que com a VDTEC Multi, além da semente de pastagem, você pode trabalhar com outros tipos de produto, como adubos formulados, isca formicida, distribuição de milheto, ou seja, uma máquina que, além das sementes, também pode ser utilizada com outros produtos. O mais interessante, Então, não somente na implantação de pastagens, também como a produção de outros produtos, é isso? Exatamente, o produtor tem essa possibilidade também de estar utilizando. Muitas vezes o produtor tem problema aí com, por exemplo, lesma, Nós tivemos um problema recente em lavouras aqui do centro-oeste do Brasil, onde as lesmas estavam atacando a lavoura e na questão das iscas lesmicida, você também pode utilizar em área total na distribuição com a VDTEC Multi. O que facilita para o produtor rural que quer fazer uma plantação lá de milheto, por exemplo? O que vai facilitar para ele a VDTEC Plus? Olha, talvez o grande carro-chefe dessa máquina é justamente a precisão. Então, como eu já disse, ela regula de 2 até 30 quilos por hectare. Milheto, normalmente, a gente trabalha entre 15 a 20 quilos por hectare. Então, ela vai conseguir regular com precisão essa distribuição de semente de pastagem, seja o milheto aí.
Que interessante. E também, mais importante, que nós temos histórias de sucesso ao longo do tempo que foi desenvolvido esse maquinário, porque já foram 3 modelos, né? VDTEC, a inicial, depois 190, a Plus e agora a Multi. A Germipasta ainda comercializa a Plus e também a Multi. E como você disse, casos de sucesso Brasil afora. Nós vamos acompanhar um VT agora, Antônio, que traz o seu Mário Sérgio, ele que é produtor rural aqui no Mato Grosso do Sul. Além disso, ele também presta consultoria em várias propriedades rurais aqui no estado. Teve o contato recentemente com a VDTEC Multi e está bastante satisfeito. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasta. Olá, amigo pecuarista. Eu estou aqui na Germipasta com os amigos da Germipasta e estou muito satisfeito porque eles conseguiram desenvolver uma plantadeira que veio trazer uma grande solução na formação das pastagens. É normal, hoje nós jogamos, as empresas normalmente produzem semente de boa qualidade, nós estamos jogando de 80 a 100 sementes viáveis por metro quadrado e quando você vai ver a formação do pasto, nasceu lá 5, 10 plantas por metro quadrado. Por quê? Exatamente por falhas na operação de plantio. Uma das falhas mais importantes que o pecuarista às vezes tem um tabu contra isso é a incorporação da semente. A Germipasto desenvolveu uma plantadeira que consegue jogar, você pode acoplar a plantadeira no trator e ela só joga a semente 2 metros para trás. Quer dizer, você consegue plantar e incorporar numa mesma operação. Então você barateia bastante o custo da operação e a velocidade de plantio. E após plantar e incorporar, você passa o rolo compactador e você vai atingir aí de 60, 70 até 100 plantas germinadas por metro quadrado. E todos nós sabemos que quanto mais planta germinada, menos guanchuma, menos praga de pastagem, e maior produtividade do pasto. Então é muito importante esse trabalho que a Germipasto fez, desenvolvendo essa plantadeira de alta precisão e, no meu modo de ver, baixo custo, porque ela economiza de semente e melhora a qualidade de plantio e ela pode ser usada vários anos. E além de economizar uma operação de incorporação, porque ela faz as 2 operações em uma só, então eu acho que é altamente viável a aquisição dessa plantadeira e efetuar o plantio com ela. E com isso eu sou mais um cliente satisfeito da Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasta. Olha, o seu Mário Sérgio, viu, Antônio, é um dos casos de sucesso. Nós temos aí VDTECs espalhadas pelo Brasil inteiro e realmente esse equipamento melhora sensivelmente o seu plantio. Inclusive com a VDTEC, Antônio, a gente consegue falar numa distribuição tão precisa e número de sementes por metro quadrado. A gente acredita que num futuro muito próximo as empresas vão se adequar a essa nova realidade, que é vender sementes por hectare, então por metro quadrado, e aí você pode contar com a sua VDTEC, fazendo com que você tenha aí uma precisão maior na distribuição de semente de pastagem. Olha, eu vou deixar os contatos para você entrar em contato, operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Mais informações você consegue aí no nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o www.germipasto.com.br. Nas mídias sociais, né, você encontra aí fotos e vídeos de eventos que a Germipasto participa Brasil afora. E lá no YouTube, você já sabe, são diversos vídeos que a empresa já postou nesse canal e todo esse acervo à sua inteira disposição. Olha, o último recado, amanhã é dia de Conexão Rural Germipasto, amanhã é sábado, né, das 7h30 às 8h30, mas você vai conferir mais detalhes aí no VT.
Amigo produtor, você procura uma informação precisa? Quer aumentar a produtividade do seu negócio? Busca sementes de pastagens de qualidade para sua fazenda? Tem dúvidas com relação à integração lavoura-pecuária? Então não perca! Todos os sábados, de 7h30 às 8h30 da manhã, horário de Brasília, Conexão Rural Germipasto, com transmissão do Canal do Boi. Você é o nosso convidado especial. Olha, é isso aí. Não perca tempo, entre em contato agora e adquira a sua VDTech Plus e também VDTech Multi. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Bom fim de semana, bom carnaval, né? E logo a gente tá de volta, Antônio. Você volta quando? Quarta-feira eu tô de volta. Quarta-feira. Bom carnaval. Obrigado, igualmente. E ontem a empresa Real H, empresa parceira do Canal do Boi, completou 33 anos. E ontem, no programa Pecuária BR, o jornalista Jorge Zaidan conversou com o coordenador de relacionamento, Ulisses Penaforte, que contou um pouco mais da história de sucesso da empresa Real H. Acompanhem. Hoje, 8 de fevereiro, um dia muito especial para nós do SBA, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, Canal do Boi e demais emissoras do nosso grupo. Um dos grandes parceiros, a Real H, empresa especializada, pioneira no uso das pesquisas da homeopatia na medicina veterinária, completa 33 anos. Foi criada em Mato Grosso do Sul em 1985. Hoje é festa, uma programação toda especial no Agrocanal à noite, aqui nos programas que a Real H apresenta no Canal do Boi, também ao vivo da sua unidade industrial aqui na capital sul-mato-grossense. Um dia muito importante para eles e para nós todos. Para eles, comandados pela família do Dr. Cláudio Martins Real. Um grande abraço para ele, para os filhos, para todos os técnicos que estão lá há muito tempo. Tem alguns que estão desde o início, praticamente, das atividades. E aqui conosco nos estúdios, que prazer receber o Ulisses Penaforte, que é médico veterinário e hoje responde pela coordenação de relacionamento da Real H. Parabéns a você e para todos os da Real H. Zaidan, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, esse programa de grande audiência, que leva muita informação para o produtor rural. E a Real H em festa, né, Zaidan? Na verdade, 33 anos do início desse trabalho da homeopatia populacional, da história do professor Cláudio Real. Então, muito bacana para a gente poder estar aqui representando, na verdade, toda a diretoria hoje da Real H está viajando, e eu recebi essa grata missão de vir aqui representar a empresa e falar um pouquinho da história da Real H, Zaidan. Está muito bem representada a empresa. Muito obrigado, Zaidan. Há quantos anos você já está na Real H? Zaidan, eu vou fazer 10 anos de empresa, Zaidan. Na verdade, eu tive uma trajetória, eu comecei no Canal do Boi, na verdade, fazendo os programas de televisão. Depois eu passei por uma empreitada na parte comercial. Hoje eu faço a parte de relacionamento da empresa. Olha, eu tenho aqui a informação que hoje a Real H está presente nos coxos de 15 milhões de animais, de bovinos no Brasil e também no Paraguai. É um trabalho muito bacana, na verdade, é um trabalho que ultrapassou as barreiras do Brasil, né, Zaidan? Quando a gente fala do trabalho no Paraguai, é um trabalho muito focado, nós temos um parceiro muito forte lá, que é a Inovação, que é o Alexandre Martins, há mais de 20 anos no Paraguai, levando essa tecnologia da homeopatia populacional no Paraguai. Tivemos agora uma visita do Dr. Marcelo Real, do Afonso Jandre, que é o nosso gerente de projetos, onde começou um trabalho na Bolívia também. Então, na verdade, para a gente é muito gratificante poder aqui divulgar essa notícia que nesses 33 anos de aniversário da Real H, não só no Brasil, mas também extrapolando as fronteiras do nosso país, porque, na verdade, não só o Brasil merece essa tecnologia, na verdade, trabalhar de maneira sustentável, trabalhar sem resíduo. A gente tem que fornecer também para os nossos parceiros, para os nossos vizinhos, né, Zaidan? Não deixa resíduo o produto. Na verdade, você julgado de leite, pode usar um produto e ser ordenhado. É uma ferramenta muito bacana, porque quando a gente parte para a medicina veterinária convencional, infelizmente o produtor ele tem um problema com mastite na vacada que está em lactação, ele vai ter que fazer uma antibiótico-terapia direto no teto dessas vacas e infelizmente vai ter que fazer o descarte desse leite. Na nossa terapêutica, é uma terapêutica 100% natural, quer dizer, é um trabalho que o produtor não precisa fazer descarte do leite, é uma pecuária que o produtor trabalha sem resíduo na carne, sem resíduo no leite e não deixa resíduo no meio ambiente, porque daí a gente abraça esse conceito da pecuária sustentável e pratica o bem-estar animal também, né, Zaidan? A gente sempre fala o seguinte, nós
que usamos, as pessoas que usam a homeopatia já sabem as regras, né? Aquela de hora em hora tem que colocar ou a bolinha... Continuidade de uso, né? Ou a gotinha, quer dizer, é uma coisa que é o dia inteiro, né? Usando até o termo homeopaticamente. É impossível fazer isso com os bovinos, né? De meia em meia hora você dá uma gotinha para ele. E aí a Real H, a gente sempre fala isso, criou esse conceito de homeopatia populacional. As imagens que nós vimos, Maurício, coloca de novo, por favor. Essas imagens são... Sei lá no Pantanal, na fazenda do Luciano de Barros, na verdade um trabalho com homeopatia populacional na tropa do Luciano de Barros, tratando dos cavalos, na verdade do desafio dos parasitas. Isso que você falou, Zaidan, às vezes o produtor que está assistindo, ele fala, poxa, mas é impossível tratar a gotinha de meia em meia hora o boi. Na verdade a homeopatia, ela é uma terapêutica que é inventada pelo Samuel Hahnemann, há mais de 200 anos ela existe, e o professor Cláudio trouxe o conceito da homeopatia populacional. Por quê, Zaidan? Os desafios que os animais passam são os mesmos, na verdade, o mesmo estresse, eles comem no mesmo coxo, comem da mesma invernada, do mesmo pasto, e o professor Cláudio colocou isso daí, na verdade, tratar o rebanho todo como um só. Então, a ideia genial do professor Cláudio, que há 33 anos vem fazendo muito sucesso em várias propriedades do nosso país, diminuindo manejo, diminuindo mão de obra e, com certeza, aumentando produtividade e lucratividade dos produtores. Aí, tá dando demais o remédio. Na verdade, não é remédio. Isso acaba não fazendo mal para o animal. Né? Não faz mal, porque quando a gente fala de homeopatia, ela é matéria médica diluída e dinamizada. Então, não existe nada físico para que ocorra resistência ou que faça mal para o animal. Então, esse é um conceito muito bacana que vários produtores estão abraçando, viu, Zaidan? Bom, 15 milhões de cabeças de gado no Brasil. Isso aqui é só bovino, mas tem outras espécies também. Quando a gente fala de homeopatia populacional, não só os bovinos, mas nós temos, como a gente pôde acompanhar nas imagens, um trabalho muito bacana com equinos em várias propriedades do país. Suínos também tem trabalho com caprinos, com ovinos. Então, na verdade, a fisiologia é praticamente a mesma, né, Zaidan? E o conceito da homeopatia populacional, não só o bovinocultor de corte de leite, mas quem trabalha com várias outras categorias animais está sendo beneficiado também, Zaidan. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, até porque hoje é um dia de festa para o pessoal da Real H. O Ulisses Penaforte, médico veterinário, já tem que ir, porque hoje tem programação praticamente o dia todo aqui no SBA. Foi uma festa muito bacana nos horários que a gente tem aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a festa continua agora também no Agrocanal, né, Zaidan? No programa que vai ter agora. Me falaram hoje, a OPEC me passou Hoje à noite nós teremos de 8h30 às 10 da noite. Às 22 horas, isso. No Agrocanal, programação ao vivo, falando sobre tudo isso que a gente... vai estar lá hoje a Roberta Porto, médica veterinária, e o Denner Dias. Mais uma etapa dessa festa aí dos 33 anos, levando várias promoções e vários produtos que com certeza vão fazer uma grande diferença no produtor que está nos assistindo. Olha, parabéns mais uma vez. Leva o nosso abraço aqui de toda a nossa equipe para a família Real H. Ô Zaidan, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e o abraço será dado e obrigado pelo espaço aí para poder falar um pouquinho dessa terapêutica do bem chamada homeopatia populacional. Obrigado. Obrigado, Zaidan. Parabéns à Real H pelos 33 anos. E agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região sul do país. Uma frente fria volta a atuar sobre essa região, mas o mais importante é que vem por aí também chuvas para a região sul, que podem beneficiar os pastos. As informações agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Ô Juliana, essas chuvas serão volumosas? Então, o novo sistema frontal vai avançar pela costa da região sul, mas não vai trazer chuva muito volumosa para a região. Agora, os índices de umidade no solo ainda seguem mais elevados, desde o norte gaúcho até o estado do Paraná, onde os índices ficam em torno de 70% a 80%. Então, nos próximos 5 dias, com o avanço dessa frente fria, já voltamos a ter pancadas de chuvas abrangentes na região. Não vai ser uma chuva muito volumosa. Dessa vez, a chuva ganha mais intensidade em algumas áreas do norte do estado do Paraná, leste paranaense também, e grande parte do leste de Santa Catarina. Acontece que a chuva não vai ser bem distribuída na maior parte da região sul, apesar do avanço do sistema frontal. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora no sul do Brasil ainda persistem de maneira mais expressiva entre o Paraná e o norte de Santa Catarina. Nas demais áreas, chuva muito fraca e isolada, que ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco. Ao longo do terceiro e último período, as instabilidades agora no sul do Brasil ainda atuam de maneira
maneira menos expressivas pancadas com volumes baixos. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva mal distribuída na região sul e o volume não deve ser tão elevado na região. Mesmo assim, como o solo ainda está com índices de umidade superiores a 70% a 80%, os pastos ainda devem conseguir manter bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco teremos previsão para as regiões norte e nordeste. Agora é hora de saber como que estão os mercados internacionais. Vamos saber com o Walter Puga, que está nesse momento na B3, Brasil Bolsa Balcão, que traz agora os destaques das negociações na Europa e também na Ásia. Walter, muito bom dia para você. Quais são os destaques nesta manhã de sexta-feira? Bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos. Olha, o destaque é o tombo nas bolsas americanas ontem. De novo, mais uma queda e desta vez a queda rondava. De novo, vou repetir, os 4%. Isso causou uma movimentação muito acentuada em todas as bolsas nesta madrugada. O cenário internacional, portanto, domina mais uma vez as atenções aqui no Brasil, depois de um novo tombo aí de 4% nas bolsas de Nova York, diante agora de preocupações com o futuro aperto da política monetária nos Estados Unidos, determinada aí pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. O governo federal dos Estados Unidos enfrenta ainda mais uma paralisação das atividades federais hoje, a segunda em menos de um mês. Vamos lembrar, né? Durante a madrugada, o Senado americano aprovou um amplo acordo orçamentário lá nos Estados Unidos, bipartidário, né? Partidos republicanos e os democratas, de 2 anos e um projeto de gastos, numa tentativa de reverter esse chamado shutdown. Ou seja, há uma paralisação na administração americana por conta de uma aprovação demorada do orçamento. Nos Estados Unidos, quando não é aprovado o orçamento, a administração para. E isso causa um tumulto internacional. Por quê? Porque a maior economia do mundo influencia todos os demais mercados. E quando o governo americano encontra alguma dificuldade interna, seja econômica, seja política, isso repercute como uma onda em todos os países do mundo. Não é diferente agora. Durante a madrugada, o Senado americano aprovou esse amplo acordo orçamentário, como eu disse, para evitar o chamado shutdown. Agora, o que ocorre é que iniciou agora à meia-noite esse movimento, esse tumulto de paralisação no mercado americano. A proposta agora está nas mãos da Câmara dos Representantes, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, que deve votar o texto nas próximas horas, referendando esse acordo do Senado. Agora, a expectativa é de que esse acordo seja aprovado por uma estreita margem de votos. Então, o presidente Donald Trump enfrenta dificuldades lá. No Senado, o texto foi aprovado, para ter uma ideia, por 71 votos a favor e 28 contra. O que ocorre nos Estados Unidos, bem ou mal, vai influenciar o nosso mercado aqui, já influencia os principais mercados do mundo. Vai acompanhar comigo? Verá agora o que aconteceu na Ásia diante dessa queda na Bolsa de Nova York. Veja a influência negativa. O fechamento das principais bolsas asiáticas foi em forte queda. Caiu menos a Bolsa de Seul com o índice KOSPI. Agora, repare, Tóquio recuou 2,32%, Hong Kong desabou mais de 3%, Xangai tem o índice Xangai composto com queda de mais de 4%, Shenzhen também vem em forte baixa, queda de 3,19%, o índice KOSPI da Bolsa de Seul também desabou. Resumindo, as bolsas asiáticas encerram nesta sexta-feira sua pior semana em muitos anos. Para você ter uma ideia, o índice Hang Seng que você viu agora, em queda, né? Perda de 3,10%, ele termina a semana com uma baixa de 9,5%, a mais acentuada queda da Bolsa de Hong Kong desde 2008. Né? Nós temos também em Tóquio, o índice caiu 2,32%, acumulando uma queda nesta semana de mais de 8%. Se os mercados na Ásia desabam, e isso ocorre em função de dificuldades no governo americano, imagine o que vai ocorrer na Europa. Né? Você tem agora na tela do seu televisor uma movimentação no mercado europeu e a queda também persiste lá. Frankfurt recua 0,31%, Londres recua 0,41%, Paris recua 0,45%, Madrid vem em queda também, queda de 0,67% e Milão também vem em baixa. Resumindo, o que nós temos é um movimento negativo no mercado, esse movimento deve também influenciar o mercado americano. Aliás, agora há pouco o mercado americano também já vinha com um movimento de acomodação negativa, né?
O que se espera agora é alguma recuperação, enfim, depois de uma queda de 4%, há alguma perspectiva sempre de compras, né, de papéis mais baratos, isso pode até trazer uma alta. Agora, o petróleo, atenção, o petróleo segue em queda pela sexta sessão seguida. Segundo a última pesquisa do Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, recorde de 10 milhões de barris por dia, né, avanço na produção de petróleo dos Estados Unidos, subiu para 10 milhões de barris por dia. Se a produção cresce, lógico, os preços caem. Se a oferta aumenta, o preço desaba. Por volta das 7 horas e 30 minutos, horário de Brasília, o barril do petróleo tipo Brent, lá em Londres, para você ter uma ideia, caía quase 0,5%, voltava a 64 dólares e 40 centos o barril. Petróleo tipo WTI, que é um petróleo um pouco diferenciado, né? Não é o tipo Brent, portanto é um pouco mais barato, já operava na faixa de 60 dólares o barril, recuava 0,74%. Oferta maior de petróleo no mercado, as bolsas caem em todo o mundo e isso acabou atingindo ontem a Bolsa Brasileira também, porque após chegar a operar em alta pela manhã, nosso índice Bovespa acelerou perdas no final do dia, com a piora do que ocorria nos Estados Unidos. Veja, a nossa Bolsa perdeu mais de 1,5% ontem, recuou para 81.532 pontos, com a queda nos preços do petróleo e baixa nas ações da Petrobras, índice Bovespa veio em queda também. E o que ocorria com o dólar? Enquanto isso, bom, o dólar terminava ontem com este valor que você tem na tela do seu televisor, acompanhe agora. O dólar ontem encerrava com uma baixa, uma leve alta de 0,12%, chegou a operar em queda durante o dia, também chegou a passar de R$ 3,30, grande oscilação ontem no mercado de câmbio. Lembrando, vou repetir, o dólar passou de 13,30 e os analistas de mercado já esperam, as agências de notícias ressaltam isso, a expectativa é de que o dólar passe de R$ 3,30 logo mais, nas próximas semanas. É o que indicam os números dos primeiros negócios nesta manhã. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre as perspectivas para quem trabalha com pecuária de leite, né? Nós falamos com uma veterinária lá do Paraná, você terá detalhes sobre as perspectivas daqui para frente para a pecuária de leite e a necessidade de novas tecnologias. Mas fique de olho, porque hoje o mundo vai se acomodar em valores diferentes para commodities agrícolas, para taxas de câmbio. Hoje é um dia tumultuado. E no Brasil, véspera de carnaval, mercado financeiro não opera na segunda-feira nem na terça-feira. De olho na informação. Antônio? Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga, de olho em tudo que acontece pelo mundo. E ele volta daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor com mais detalhes, com mais informações na sua manhã de sexta-feira. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 54 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de sexta-feira. Sexta-feira, está chegando o carnaval, quer fazer um prato light? Então eu recomendo para você fazer o ceviche pantaneiro feito com pacu. Você acompanha essa receita agora no Bom Dia, produtor. E para finalizar esse bloco, já em clima de final de semana, tem gastronomia no Bom Dia Produtor. E para isso nós estamos convidando aqui para o programa hoje o chefe de cozinha, o Gustavo Helney, que já tem aí uma vasta experiência, 2 décadas de experiência, e vai trazer para a gente o ceviche tropical, que tem um elemento diferenciado. Muito bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Nós vamos preparar aqui hoje um ceviche de pacu. Porque o ceviche tradicional, o ceviche é um prato peruano, é isso? Isso, é um prato clássico da culinária peruana. E aí nós vamos utilizar aqui um peixe nosso da nossa região, que é o pacu. O pacu. E por que o pacu, para explicar para o pessoal, Brasil inteiro sintonizado nesse momento? Porque é um peixe muito típico na nossa região, do nosso estado, não é? E encontra muito fácil, a pesca dele é muito interessante também, até a pesca, e você pode estar fazendo, pescando e já preparando a sua ceviche aí junto. Então vamos lá? Lápis e papel na mão, porque é hora dos ingredientes. Para preparar essa receita hoje, nós vamos utilizar 200 gramas de pacu, filé de pacu já pronto, meia unidade de cebola roxa, 4 limões, pimenta, dedo de moça, coentro. O coentro você pode utilizar a gosto e o sal. E para decorar, uns chips de batata doce. Primeiramente, o filé de pacu que já está
cortado em cubos. Lembrando que é para uma pessoa. Isso aqui é para uma pessoa, não é? Então, a gente coloca em uma travessa, de preferência de inox, não é? Porque vai ter o contato com o peixe é fresco, não é? É frio, então é melhor estar colocando tudo na travessa de inox, ok? Colocou o peixe, vamos acrescentar a cebola. E tem que ser cebola roxa? Olha, eu prefiro a cebola roxa, ela dá um sabor melhor, não é? Ela tem uma oxidação e fica também bonito, né? Porque a cebola branca, se você utilizar, ela vai sumir depois. Então eu quero trabalhar com cores. E as cores a gente pode estar utilizando a cebola roxa aqui. Esse é o detalhe dos grandes chefes de cozinha, né? Tem sempre um detalhe diferenciado. A gente sempre trabalha com cor, né? Na verdade, assim, o cliente, primeiramente, ele come com os olhos. Uma experiência visual, né? Se você não comer com os olhos, não adianta, a comida pode estar mais gostosa que for, mas se não está bonita, não te dá o prazer, não é? Que tudo tem, então você tem que começar pelos olhos e aí vai descobrindo outros sentidos e buscando. Agora eu vou colocar a pimenta dedo de moça, ela foi cortada em tiras e nós tiramos a semente dela. Por que eu tirei a semente? Para não ficar tão ardida. Agora, se você gosta dela muito ardida, usa semente também, só que cuidado, fica muito ardida. Vamos colocar uma colher de coentro. Se gosta menos, põe menos. Se gosta mais, coloca mais. Isso, se gosta, é a gosto, o coentro é a gosto, porém ele dá um sabor especial para o prato. E vamos colocar limão. Você pode deixar o limão já espremido ou espreme na hora, da forma como você quiser. E é o limão que dá o diferencial desse ceviche. Sim, o limão, o que acontece? Ele vai começar a cozinhar o peixe, né? Então, na verdade, é um peixe cru cozido no limão, né? E esse contato do limão, sal e as especiarias, ele vai ficar branco e isso chama-se leite de tigre. Leite de tigre, interessante. Mais um item aí que a gente aprende diariamente. E coloca-se os 4 limões. Isso, nós vamos colocar os 4 limões para poder ficar com um sabor ácido e cozido ao mesmo tempo. Fica muito gostoso. E ele tem que preparar e já consumir, Gustavo? Ele não é interessante ficar guardado, até porque como ele está com limão, vai cozinhando. Quanto mais tempo no limão, mais cozido ele fica, ele vai ficando mais esbranquiçado e aí você vai perdendo um pouco o ponto, né? Então aqui é só ir colocando o limão, depois eu vou colocar o sal e misturar e aí depois é muito simples essa receita. O pessoal de casa deve estar se perguntando em que momento, assim, que tipo de festividade a gente pode fazer, que tipo de comemoração em casa que faz o ceviche? O ceviche na verdade é uma entrada fria, então você pode servir ela como entrada. Ah, mas eu só queria comer ela assim porque ela é um prato mais leve. Pode ser utilizado em diversas etapas, não é? Normalmente ela é uma entrada fria. Existe algum tipo de acompanhamento? Aí, neste caso aqui, eu vou colocar os chips de batata doce. Mas, tradicional, se usa batata doce e usa o milho também, não é? Você pode colocar o milho. Aqui a gente vai usar só a batata doce como ingrediente. Pode ser ela em chips ou como pode ser ela cozida e cortada em cubos para acompanhar. Muito bem, agora você já espremeu os limões. Agora eu vou colocar o sal, tá? Sal também, lembrando que sal é a gosto, mas cuidado com o sal, não é? Porque sal demais não vai fazer muito bem à saúde. Então, muito bem lembrado, Gustavo. Tome cuidado com o sal. E agora aqui é só misturar todos os ingredientes e esperar uns 2 minutinhos só para ela poder curtir e servir o prato e aí experimentar. Essa é a parte boa. E aí, me diz então que tipo de bebida que acompanha essa entrada? Olha, aqui você pode utilizar um vinho branco, não é? Você pode utilizar um espumante brute, que vai muito bem com peixe cru, não é? Essa é uma ideia interessante para você poder consumir a ceviche.
Então a gente vai ver agora, a gente vai deixar o prato preparado para mostrar para você como é que fica essa receita de ceviche tropical. Muito bem, você já viu os ingredientes, o modo de preparo e chegou a hora da montagem. Agora é com você, Gustavo. Isso, o prato já está preparado. Vamos só mais um pouquinho de um verde para dar uma alegrada no prato. E eu fiz uma montagem no aro, onde a gente retira. E agora é só experimentar. Está pronto o prato. Que maravilha! E com esse ceviche tropical, nós encerramos... Ceviche tropical que você acompanhou aqui no Bom Dia Produtor. Mas agora é hora de sabermos como que está o mercado financeiro nesta manhã de sexta-feira. Vamos saber detalhes com o Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, que traz também outros destaques, além do mercado financeiro. Ô Puga, qual que é o destaque de agora? Bom, agora nós vamos falar para o produtor que deve acompanhar hoje, você lembrou bem, o que ocorre no mercado financeiro, porque às vésperas do carnaval nós temos uma grande oscilação no mercado, eu comentei sobre isso agora há pouco e faço um alerta. Hoje é dia de grande oscilação na cotação do dólar, isso vai alterar a cotação de commodities agrícolas. De olho na informação, daqui a pouco nós teremos acompanhamento dos preços do café, de boi gordo, também do milho. Bom, mas neste momento, o que nós vamos falar é sobre tecnologia, viu? Eu conversei com a senhora, a doutora Roberta Zug, ela é membro do Conselho Científico Agrosustentável, o CCAS, e ela é também vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários lá do Paraná. Como membro, ela faz parte do Conselho Científico de Agricultura, do agronegócio, agropecuária sustentável, ela comenta sobre a necessidade do produtor de adotar mesmo, a partir de agora, tecnologia nova no campo, adotar as novas tecnologias. Isso para aumentar a rentabilidade, para, de fato, trazer sustentabilidade para o negócio. Ela vivenciou experiências fora do Brasil, voltou ao Brasil, recentemente esteve na Europa, voltou ao Brasil há alguns meses e traz alguns comentários importantes para o produtor, notadamente para o pecuarista de leite. Acompanhe a entrevista que Roberta Zug, do CCAS, concedeu para nós aqui do SBA na Bolsa. Veja. Roberta, obrigada por ter vindo. Vamos falar agora do que tem chamado a atenção, inclusive nos artigos que você escreve. São as perspectivas para o agro, nas visitas recentes que você fez a alguns países, particularmente você esteve na Turquia, e voltou com uma visão muito positiva do que nós podemos fazer no Brasil. O que você tem defendido para manter o agro sustentável? Você tem feito artigos. O que você considera fundamental para a sustentabilidade no agronegócio? Eu agradeço poder conversar com vocês aqui. Quando a gente viaja, vê alguma coisa diferente, porque quem está na rotina no Brasil, a gente acostuma com algumas coisas. O sol, a terra sempre plantando. Aí quando você sai, vai fazer estudos, aí você olha como eles têm dificuldade. Eu falo da Turquia ali, mas agora a nevasca que a gente teve nos Estados Unidos, Canadá, é difícil, A gente, grande parte do tempo, eles estão com o solo coberto, com neve, sem poder produzir. Então, essa visão que a gente tem do agro no Brasil é que a gente podia potencializar muito mais. Então, eu tenho todo esse tempo de produção, eu posso colocar animal no pasto o ano inteiro. Lá não, eles estão 4, 5 meses que o animal tem que ficar confinado, isso tem um custo muito alto. A gente tem um rebanho imenso e a gente importa lácteos, poderia estar exportando, poderia estar explorando todo esse mercado, e que a gente entende que às vezes o pessoal de leite tem reclamado bastante, de fato o preço caiu, agora está dando uma melhoradinha. Vamos diminuir a produção. Não, nós temos que agregar valor ao nosso produto, nós temos que produzir lácteos de qualidade. E por que não vale tanto leite assim? Por que o nosso queijo não é tão bom? Será que nós estamos produzindo a nossa matéria-prima de qualidade? Será que as práticas ali dentro estão, de fato, compatíveis com o produto que a gente quer vender na gôndola do supermercado? O pecuarista de leite, ele tem dificuldade para cumprir aquelas regras que são necessárias para um leite de qualidade? Então, o Brasil ele é bastante particular em relação a isso. Então, você tem uns produtores que são de excelência. O gado não deixa, a genética não deixa dever nada aos países como Holanda, Estados Unidos e Canadá. Tem gado de excelência, por exemplo, da raça holandesa. A gente tem produtores de um nível muito alto, uma produtividade muito grande e que, de fato, exploram muito bem isso. Só que a gente tem um número muito grande de produtores que estão lá do outro lado, de 1900 as práticas. E eles às vezes não acreditam nisso. E eles
tem um volume muito grande de produção e são aqueles produtos que estão sendo comercializados a nível local, né? De inspeção municipal, de queijos. E esses produtores muitas vezes têm dúvidas, né? E eu trabalho com isso, consigo conviver. A hora que você fala, não, isso contamina, ele não enxerga a bactéria, ele não enxerga o micro-organismo, ele não entende que aquela vaca está doente. Ele nem acredita no que você fala. Não acredita. Eu vi, né? O veterinário inventa isso para arrumar emprego, né? Então, o veterinário que inventa uma tuberculose, que é para a gente poder tratar a vaca, né? Então, ele não entende muito disso. E que a gente vê que hoje as pessoas na cidade, elas perderam aquele vínculo com o campo. Então, antes, há 50 anos, todo mundo tinha um avô que tinha um sítio, ou um tio, ou alguém que produzia. Então, ele estava muito mais próximo da realidade. A gente tem uma concentração das pessoas na cidade e o que é feito no campo se desconhece. Então, o consumidor aqui, que é o cara que tem que comer, e ele não tem nem onde plantar, porque ele tem um vasinho que ele planta uma orquídea no máximo em casa, dali ele não vai conseguir sustento, não vai conseguir plantar para ele mesmo. Ao mesmo tempo, ele ataca o agronegócio e não conhece. Tem um grande setor, tem vários produtores que são de elite, nós temos produtores muito bons, mas temos uma massa muito grande que não chegou, não capilarizou essa tecnologia tão bem gerada. Nós somos um país que produz muito artigo científico, muita ciência em relação ao campo, até pelo nosso potencial. Os pesquisadores de fora, eles têm inveja do nosso rebanho, porque a gente tem sempre um N muito grande, né? Um número para testar muito grande e que não é a realidade na Europa. Você pega as propriedades, são pequenininhas. Aqui você vai ali na região onde eu estou no Paraná, em Castro, 1.200 animais em lactação. Nossa, é imenso, né? Então, você tem grandes produtores e que produzem com competitividade, que estão fazendo diferencial, estão testando, estão produzindo leite. Aqui em São Paulo tem também leite que não causa alergia, um leite que você seleciona a vaca para não causar alergia. Então, você tem isso. Mas aí nós estamos no topo da pirâmide. Aquela base toda precisa muito mais. Então, ele tem uma área que ele poderia otimizar aquela área dele sem desmatar. Não faz isso. E muitas vezes não. Por quê? Porque falta aquela tecnologia, falta o conhecimento. Antes nos faltava capital técnico, você tinha um número menor de profissionais. Hoje não, você tem vários veterinários, agrônomos, zootecnistas, muitos profissionais que estão... Consultores, pesquisadores, de várias áreas que poderiam... Informação na internet. Alguns realmente têm dificuldade por custo, mas ele teria como fomentar e chegar a esse conhecimento. Não é uma questão de investimento, às vezes, não tem que ter um equipamento para ele conseguir produzir um leite de qualidade. Dinheiro. Não, o cara pode tirar o leite até na mão, se ele quiser, mas tem que ter higiene, ele tem que resfriar o leite rapidamente, né? Porque tem micro-organismos naquele leite. Então você acha que nós temos um problema cultural grave no agronegócio? Dificuldade dessa massa de produtores aderir a novas tecnologias. A gente é conhecida a tal da Belíndia, né? A gente tem a Bélgica, tem a Índia, assim, em menos de 50 quilômetros, níveis completamente distintos. O ideal é a gente conseguir levar esse conhecimento. Como que esses produtores chegaram nesse patamar? Então, tem grandes centros, né? Áreas que já são APLs, né? Arranjos produtivos locais que estão produzindo, tem potencial para isso. Veja a nossa suinocultura, nossa avicultura, nós somos referência na área de produção. Mas o que aconteceu com essas cadeias? Eles fizeram um pacote tecnológico, aí você é um produtor, eu tenho uma área de 15 hectares de área, pequenininho, faz 2 galpões de 1.000 animais, engorda porco, tem uma renda de 7, 8 mil mensais, que ele nunca teria na cidade, né? Às vezes não tem um nível de escolaridade. Mas o pacote tecnológico, o dia a dia, a rotina, ele é transferido pelas cooperativas, pelas integradoras, então ele tem que seguir aquilo. Na parte de bovinos, até pelo valor que você tem individual do animal, isso é mais difícil de aplicar. Então ele ficou com um delay, ele ficou atrasado em relação aos outros. Então quem é um grande produtor que tem, eu trago, às vezes vem missão, vem pessoal de fora, eu lembro de um colega que eu conheci, um português, eu levei, ele dizia, não, se caísse um avião, nunca ia dizer que isso aqui era Brasil. Eu levei em propriedades que não tem em Portugal, no padrão que ele tem, que a gente tem aqui. Mas esse não é a grande realidade. Então a gente precisa conseguir aumentar. O custo que você tem de manter um animal, por exemplo, falando do leite, que produz 10 litros dia e produz 30, lógico que produz 30 come mais, então você tem um custo maior. Mas o custo de mantença, que é o nosso dia a dia, que a gente sempre tenta manter o peso, né? Aquele custo de mantença, ele é o mesmo desse para esse. Então, proporcionalmente, o impacto ambiental de um animal de 10, o custo do leite por litro de leite, ele é muito maior desse de menor produtividade do que esse de 30. E tem dificuldade para isso? Oxa, inseminação, tem sêmenes provados, você pega com DNA do touro, né? Então você pode escolher, eu quero melhorar inserção de úbere, eu quero melhorar proteína, gordura, tudo isso a gente já tem.
Falta chegar para o produtor, ter uma instrução disso. Inseminação, você tem programa, você leva a genética, você rebanha, um rebanho você refaz inteiro em 5, 6, 10 anos, você está com o rebanho zerado, todo novo. Precisamos com mudar toda essa cultura, genética. Então, Roberto? Precisamos. A gente tem que deixar de ser extrativista em algumas coisas e ser profissional. Então, a suinocultura, o plantio de soja já está nesse patamar, né? Então, a agricultura também, a gente tem esses volumes de exportação, não é feito formiguinha. O leite, o cara pode produzir pouco, ele pode ter uma propriedade pequena, mas ele pode, numa propriedade pequena, produzir bastante. Só que ele tem que ser profissional. Então a gente tem que deixar isso aí. Quer ter uma queijaria, ele vai produzir local? Tem, mas ele tem regras que ele tem que fazer. O alimento precisa ter requisitos, porque o alimento também veicula doenças. Ele não pode transmitir uma enfermidade com o queijo dele só porque ele é pequeno, produz 10 peças por dia. Não, ele só vai matar 10 pessoas. Não, ele tem que também ter esse padrão. Então tudo isso a gente tem que levar para esse produtor, conscientizar. Do mesmo jeito que ele cobra de muitos, eu até brinco com o produtor, ele fala, cada dia vocês ficam exigindo alguma coisa, eu faço bastante treinamento. Aí eu falo, tá bom, pega o telefone desse aqui e mostra aqueles, lembra aqueles tijolão que tinha? Eu falo, dá um telefone desse pro seu filho. Ele joga na tua cabeça um telefone. Você quer um telefone desse? Nem você quer. Você quer um WhatsApp, quer ter todas essas mídias sociais, né? Quer publicar. Então as coisas estão evoluindo e as coisas têm que evoluir no campo também. Então a gente tem que dar garantia, a gente tem que ter rastreabilidade, tudo isso a gente tem que fazer. Esses grandes que também começaram pequenos, poucos são os que já chegaram com uma propriedade. A maioria deles, esses históricos, vieram imigrantes, trouxeram 5 animais, 10 animais, às vezes que mas trouxeram. Evoluíram. Sim, propriedades menores, os caras foram crescendo, mas aquilo era a profissão deles. Então é isso que a gente precisa ter no campo. E a gente tem potencial, a gente está gerando tecnologia, a gente tem as startups, tem um monte de coisa que pode ser aplicado para melhorar e a gente tem que usar isso a nosso favor. Bom, você ouviu Roberta Zug. Bom, o nome é complicado, mas para você ter uma ideia, esse recado vem de uma veterinária, ela é vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná, tem experiência e ela faz parte do Conselho Científico Agrosustentável, CCAS. Roberta passou o recado, fica aí a mensagem. De olho na tecnologia, precisamos avançar. Caso contrário, teremos aí dificuldades, notadamente quem estiver fora dessa modernidade, vamos saber assim, que já chegou ao campo brasileiro. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço. Roberta estará aqui outras vezes conosco para comentar, para avaliar políticas públicas e políticas privadas, né, dessas iniciativas privadas a caminho de um agronegócio, assim, de uma agropecuária sustentável. Passamos o recado? Com certeza. Muito obrigado, obrigada, Roberta. Agradeço a entrevista, voltamos Prazer. ao programa. Como se vê, é preciso mesmo adotar tecnologias, notadamente pecuarista que trabalha com leite precisa mesmo, embora pequeno, muitas vezes em propriedades espalhadas pelo interior do país, precisa adotar o que há de melhor no mercado hoje para manter a sua propriedade, para torná-la rentável. Pequenos desvios, mascarando um ou outro problema, não é aconselhável e ela defende isso nesse grupo, né, nesse Conselho Científico Agrosustentável. É um trabalho do CCAS para incentivar o produtor a adotar novas tecnologias, modernizar a sua produção, quer dizer, trazer para o mundo contemporâneo o que nós já temos disponíveis, né, no campo, aplicar no campo. Isso trará produtos melhores, valorização para o nosso produto e a perspectiva é de avanço. Fica aí a reflexão. Antônio, eu volto para você agora. Daqui a pouco vamos falar de cotação de commodities agrícolas, ok? Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos informações das principais commodities brasileiras comercializadas pela B3 Brasil Bolsa Balcão. Agora é hora de intervalo comercial. Voltamos daqui a 2 minutos. E antes de encerrarmos o Bom Dia Produtor, hora de saber como fica a previsão do tempo para a região nordeste do país. Final de semana chegando e as instabilidades voltam a perder força pela região nordeste. Detalhes com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Ô Juliana, com essa diminuição das chuvas e o tempo fica mais firme, alguns estados do nordeste podem voltar a ter um pasto mais seco.
Isso mesmo, as instabilidades perdem tanta intensidade na região nordeste ao longo dos próximos dias que o tempo mais seco vai voltar a predominar na maior parte da região. Agora a umidade do solo ainda segue mais elevada aqui em toda essa faixa oeste, enquanto que nessas áreas em laranja o solo ainda segue com baixa disponibilidade hídrica. Então nos próximos 5 dias tem previsão já de chuva perdendo força aqui na Bahia e em toda essa faixa leste da região. As pancadas mais significativas ainda ocorrem na faixa norte da região nordeste, por conta da influência de um sistema conhecido como zona de convergência intertropical, que geralmente atua nesta época do ano e acaba trazendo mais instabilidades para todo o litoral nordeste. Já no decorrer da semana é quando há de cada vez mais intensidade. Então o tempo mais seco vai voltar a predominar aqui em grande parte da Bahia e as instabilidades que ocorrerem na região nordeste e nas demais áreas ainda ocorrem de maneira mais fraca e também com baixos acumulados. Ao longo do terceiro e último período, lá por meados da metade do mês de fevereiro, as instabilidades no Nordeste ainda seguem atuando de maneira fraca e também com baixos volumes. O acumulado médio da região não deve passar de 15 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, algumas áreas do sul e do leste da região Nordeste devem ficar agora com tempo mais seco, se chover de maneira fraca e isolada, ou seja, sem potencial para aumentar a umidade no solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Juliana, obrigado pelas informações. Ótimo final de semana para você. Vamos voltar agora até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde está Walter Puga, que traz agora os destaques das principais commodities brasileiras. E ele começa com o mercado físico do café. É isso, Puga? É isso, Antônio. Eu acompanhava aqui as últimas informações divulgadas pelas agências de notícias sobre o que ocorria com o café. Ontem, um mercado volátil, né? Nova York, onde se negocia no mercado futuro o café arábica e reflete, de certo modo, a perspectiva do mercado para o café, inverteu as perdas com o real fortalecido. Bom, a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Nova York, pelo menos para a café arábica, operava ontem com cotações mais altas. Então, uma quinta-feira de alta para o café. O mercado inverte aquelas perdas que nós tivemos durante o dia, logo pela manhã, né? Com o real um pouco mais firme frente ao dólar, né? Isso traz, lógico, um desestímulo às exportações brasileiras, e o Brasil é o maior produtor global de café. Se o Brasil não tem interesse em exportar porque o câmbio não ajuda, lógico, os preços começam a apresentar alguma reação, né? Mas ontem nós tivemos no fechamento dos negócios uma queda para o café lá na Bolsa de Nova York no final do dia, bem abaixo de $1,30 por libra-peso. A perda do café ontem no mercado futuro de Nova York foi superior a 0,40%, mas continua uma recuperação, embora lenta, uma recuperação para os preços do café robusto na Bolsa de Londres. Aqui ontem nós tivemos uma queda, né? Exceção ao vencimento de dezembro, né? Contrato futuro para dezembro, que subiu $1 por saca aqui na nossa Bolsa, na B3. Mercado futuro ontem recuava até $2,20 por saca aqui no Brasil, considerando o mercado futuro. Agora, o que ocorre no mercado físico, né? De olho no que os produtores recebem lá no campo, né? No sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, é negociado na faixa de R$ 450 a saca. No Cerrado Mineiro, R$ 455 a saca. É a média de valores apurados, médios, por Safras e Mercado, que é uma consultoria que diariamente consulta o mercado nas mesmas regiões para acompanhar a evolução dos preços. Café Arábica Rio Tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, tinha preço até R$ 410 a saca em média. Agora, o que ocorre, segundo o CPEA, e você vai acompanhar comigo agora, é que os preços internos do Arábica, no mercado interno, finalizaram mais uma vez estáveis nos últimos dias, apesar dos futuros de arábica operarem em boa parte do pregão em baixa. Na verdade, o dólar se mantém valorizado, sustentando as cotações no Brasil. É o que comentam os técnicos do CPEA, né? Esse cenário também possibilitou o fechamento de alguns negócios no mercado spot, né? Mercado pronto, né? Entrego o café e recebo e tal. O indicador CPEA Exalc para café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital de São Paulo, terminava agora há pouco, né? Anteontem e ontem, na faixa de R$ 442 a saca. Bom, os futuros de arábica recuaram a um fortalecimento do dólar frente ao real, isso traz uma queda para as cotações do café em bolsa, mas o mercado operou em alta na maior parte do pregão dos últimos dias, né? E no final acaba encerrando com uma queda. Resumindo,
Na média de preços, veja, o CPEA apurava ontem manutenção dos preços, R$ 442,31 a saca. Opa, você tem café Robusta na tela, vamos falar do Robusta, né? Robusta subiu 0,16%, foi a R$ 320,68 a saca. Tem uma alta, né? O Robusta este mês, no indicador CPEA, que tem como referência o Espírito Santo, né? Alta de 1,12%. Agora o nosso diretor de TV mostra para você a cotação do café arábica. Café arábica, que eu falava agora há pouco, mantém cotação na faixa de R$ 442,31 a saca. É uma leve baixa, né? Entre os dias 7 e 8, né? Diferença aí de 2 centavos de real por saca, né? Muito pequena, praticamente estável, mas a queda é de 0,42% no indicador de café arábica do CPEA. Então, resumindo, o café Robusta recupera preço, mas está na faixa de 320. E o café arábica mantém cotação perto da estabilidade, na faixa de R$ 442 a saca. Agora, o que apontava ontem o IBGE ao anunciar sua estimativa de safra, né? O IBGE estimou a produção de café no Brasil em 2018 em 3.200.000 toneladas, ou seja, 53.200.000 sacas de 60 quilos. O que significa uma produção em alta nos números do IBGE de quase 15% em relação a 2017. Apesar da redução de mais de 11% na área plantada e de 1,5% de redução na área colhida, o rendimento médio deve crescer. Então, o rendimento médio da cafeicultura brasileira vai subir quase 17%. Isso repercute no mercado e, lógico, traz lá números em baixa. Foram esses números do IBGE, por exemplo, que contribuíram para que nós tivéssemos também uma baixa ontem para a média dos negócios lá em Nova York. Essas informações chegam rápidas no mercado e o mercado digere rapidamente. O mercado de bolsa é muito ágil. Agora, o que acontece hoje? Fora do Brasil e aqui, considerando o mercado de bolsa. Você acompanha comigo agora o que ocorre nas principais bolsas do mundo, começando, você tem na tela, com a Bolsa de Nova York, negociações com café arábica. Café arábica continua em baixa hoje na abertura dos negócios, perde entre 40 e 50 pontos. O contrato de março recua para $1,22 por libra-peso. O mercado trabalha, portanto, com baixa para o contrato de março. O contrato de maio também vem em queda de 0,40%, queda de 50 pontos. O que nós temos é baixa também para o vencimento de julho, baixa para o vencimento de setembro. Então, cafeicultor de olho na informação, porque o café acaba perdendo preço no mercado de bolsa e isso influencia mais cedo ou mais tarde o fechamento dos negócios no mercado físico. Na Bolsa de Londres, o que ocorre agora com o café Robusta? Londres é referência para o mercado de Robusta em todo o mundo, né? Nós aqui trabalhamos com Robusta, com Nilon. Bom, você tem na tela agora os preços do café na Bolsa de Londres, acompanhe comigo, uma alta de $5 por tonelada lá, continua a recuperação de preço lá e veja que o contrato de março já se aproxima e chegou a ultrapassar hoje a faixa de $1.800 por tonelada, hein? Na máxima do dia o contrato de março foi a $1.805 a tonelada. Agora, mesmo em alta, está abaixo disso. O último negócio é $1.798 a tonelada. Veja que os demais contratos também se aproximam agora, apesar de baixa em alguns contratos mais longos, se aproximam da faixa de $1.800 a tonelada, o que é considerado no mercado de Londres razoável para a negociação com o café no mercado futuro. Enquanto isso, o que ocorre na B3? Bom, aqui na B3, na abertura dos negócios há alguns minutos, você acompanha agora os primeiros negócios desta manhã. Nós temos alta para o café com vencimento em março. Aqui ganhou 15 centavos de dólar por saca nos últimos negócios, sobe 0,10% a $152 a saca. Volume de negócios, véspera de um feriado prolongado no Brasil, volume muito pequeno, né? Apenas 10 contratos negociados para março. Contrato de setembro, são 20 contratos negociados até agora, uma leve alta de 0,03%, ganho aí de 5 centavos de dólar por saca. O mercado deve hoje trabalhar com baixo volume de negócios e vai caminhar ao sabor do que ocorre fora do Brasil. Lembrando que há muito tumulto, muita oscilação com dólar e com bolsas fora do Brasil. Isso deve trazer alteração para preços de commodities. Por isso, é um dia de baixo volume de negócios para o café, mas é um dia que pode trazer alguma
oscilação mais acentuada para o mercado. Falamos do mercado de café? Falamos, né? Agora 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Vamos falar de boi gordo, né? Porque o preço da carne bovina sobe no atacado, a demanda é firme, segundo o Safras e Mercado. O mercado físico do boi gordo teve preços estáveis nesta quinta-feira, mas a expectativa é pela continuidade do movimento de alta para o boi gordo no curto prazo, mesmo que isso ocorra de uma maneira mais comedida. É o que lembra o relatório de Safras e Mercado, divulgado ontem no final do dia. Em São Paulo, o preço indicado ainda é R$ 149,00 a arroba. Em Goiás, R$ 136,00 a arroba. Minas Gerais, R$ 141,00 a arroba, e o boi no Mato Grosso do Sul se mantém firme na faixa de R$ 137,00 a arroba. Apenas no Mato Grosso, os preços do boi gordo patinam ali na faixa de R$ 133,00 a arroba. O CPEA até constatava uma alta mais acentuada para boi gordo ontem. É o que você acompanha comigo na tela do seu televisor. Ele subiu de novo para R$ 145,10 a arroba em média, uma alta de 0,73% entre os dias 7 e 8, uma recuperação para os preços médios do boi gordo. Isso, no entanto, só diminui a perda de boi gordo no mês de fevereiro, né? A queda ainda continua, considerando aí o indicador CPEA, né, que é elaborado aqui para a Bolsa, queda de 0,62% no mês, mas já apresenta uma recuperação. Vale lembrar que boi já perdeu este mês 1,10% e agora essa perda caiu para 0,62%. Agora, bezerro, tendo como referência o Mato Grosso do Sul, ontem recuou um pouco. Isso não impediu, no entanto, que mantivesse, né, aquela alta acentuada que nós temos visto. Bezerro. Vamos ao painel do bezerro? Você tem a tela do seu televisor agora, bezerro, nosso diretor de TV mostra para você. Temos aí R$ 1.185,32 por cabeça em média, uma queda, né, de 0,25% entre os dias 7 e 8. No entanto, ainda a alta é superior a 13,5% no indicador CPEA. Então, do carnaval, bezerro recupera preço, a alta é de quase 13,60% no indicador do CPEA. E aqui na Bolsa, o que ocorre com o mercado futuro do boi gordo? Ontem nós tivemos mercado misto, os vencimentos mais longos recuaram, vencimentos mais curtos até subiram 20 centavos por arroba, e os primeiros negócios nesta manhã você tem na tela do seu televisor. O boi gordo negociado para fevereiro recua 0,14%, cai agora 20 centavos por arroba, R$ 145,20 a arroba agora, e o boi para março estável em R$ 144,95. Já o boi para abril a R$ 144,60 sobe, hein? E sobe mais de 0,30%, enquanto o boi para outubro se mantém ainda em leve alta, acima de R$ 151,00 arroba, a R$ 151,40 arroba. E agora são 9 horas e 31 minutos, horário de Brasília, vamos encerrando, né, mais uma edição de Bom Dia Produtor. Antes disso, acompanhe o dólar, porque dólar é negociado agora com este valor que você tem no painel. Acompanhe comigo, olha, R$ 3,27 mais 50, o dólar recua 0,17%, há uma acomodação no mercado internacional, algum tumulto nas bolsas, né? Tendência de baixa, o dólar cede um pouquinho, perde valor frente ao real, mas de olho na informação, porque o dólar tende a se aproximar de R$ 3,30, é o que alertam os analistas do mercado de câmbio. Eu encerro por aqui a minha participação, lembrando a todos que você tem hoje ainda diferentes programas com mais informações sobre o comportamento dos preços do mercado. Antônio? Obrigado, Walter Puga. Walter Puga volta na próxima semana que vem, na verdade, né? Depois do Carnaval, com informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Nós ficamos por aqui, mas nosso compromisso com você é na próxima segunda-feira. Segunda-feira estaremos aqui às 7h15 da manhã. Para você, um ótimo final de semana, bom Carnaval e até mais.